O ciúme espiritual, que está matando ministérios. Você sabia que o mesmo sentimento de que destruiu o primeiro relacionamento entre irmãos na história da humanidade está, neste exato momento, desintegrando ministérios, dividindo igrejas e removendo líderes ungidos do propósito de Deus? Estou falando de algo que se esconde atrás de sermões eloquentes, sorrisos nos cultos e aplausos após os louvores. Algo que você pode estar sentindo agora mesmo, enquanto assiste a este vídeo, mas que tem medo de admitir: o ciúme espiritual. Meu nome é João, e nos próximos 40 minutos vamos mergulhar em uma das verdades mais desconfortáveis e negligenciadas da igreja moderna. Uma verdade que destruiu mais ministérios que escândalos financeiros, mais que quedas morais, mais que divisões teológicas. E a razão pela qual esse tema é tão devastador é justamente porque ele opera nas sombras, disfarçado de zelo pelo reino, mascarado como discernimento espiritual, camuflado sob a bandeira da defesa da sã doutrina. Enquanto você assiste a este vídeo, existem pastores que não conseguem dormir à noite porque outro líder da cidade está crescendo mais rápido que eles. Há levitas que deixaram de servir com excelência porque o louvor de outro irmão recebeu mais curtidas nas redes sociais. Existem evangelistas que questionaram seu chamado porque o testemunho de outra pessoa gerou mais impacto. E há intercessores que pararam de orar porque suas revelações não são mais valorizadas como antes. Este não é um vídeo sobre inveja comum. Não estamos falando daquela inveja mundana que cobiça bens materiais ou posições sociais. Estamos falando de algo infinitamente mais perigoso. O ciúme que acontece dentro do ambiente sagrado, entre pessoas que foram chamadas para servir ao mesmo Senhor, que compartilham a mesma fé, que pregam o mesmo evangelho. Estamos falando do veneno que corrói por dentro, que transforma irmãos em rivais, que convertem templos em arenas de competição. A verdade inconveniente é esta: você pode estar espiritualmente doente e ninguém perceber. Você pode estar no altar, mas com o coração contaminado. Pode estar pregando sobre o amor, mas guardando ressentimento. Pode estar cantando sobre a unidade, mas celebrando secretamente as falhas dos outros. E o mais assustador, você pode nem perceber que está doente, porque esse tipo de ciúme é mestre em se disfarçar. Então aqui está o conflito que vamos resolver hoje. Como identificar o ciúme espiritual quando ele está tão bem disfarçado? Como combater um inimigo que você nem percebe que está dentro de você? Como restaurar ministérios que estão sendo silenciosamente assassinados por esse veneno invisível? E a pergunta mais importante de todas: você tem coragem de fazer um diagnóstico honesto do seu próprio coração enquanto caminhamos juntos por esta jornada? Porque eu preciso te avisar, este vídeo vai incomodar, vai mexer com você, vai fazer você se olhar no espelho e talvez não gostar do que vê. Mas prometo que se você permanecer até o final, você sairá daqui com ferramentas poderosas para identificar, combater e vencer essa batalha que destruiu tantos chamados preciosos. Nos próximos blocos, vamos desmascarar as 7 faces ocultas do ciúme espiritual. Vamos analisar casos bíblicos que a maioria dos pregadores evita comentar e vou te revelar o teste definitivo que mostra se você está ou não contaminado por esse veneno. Mas antes de começarmos essa jornada profunda, preciso que você faça algo por mim. Se você está percebendo que este conteúdo pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que está acontecendo em sua igreja, no seu ministério ou até mesmo no seu coração, deixe seu like agora. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esta mensagem que pode salvar ministérios. E se inscreva no canal, ative o sininho, porque estamos comprometidos em trazer verdades que transformam, mesmo quando elas doem. Agora, deixe-me contar uma história que vai parecer familiar.
Há alguns anos, conheci um pastor que plantou uma igreja com 3 casais em uma cidade do interior. Ele jejuava, orava madrugadas inteiras, visitava hospitais, consolava enlutados. Sua vida era o evangelho em ação. Em 5 anos, uma congregação cresceu para 150 pessoas. Ele estava realizando seu sonho. Na mesma cidade, outro pastor chegou. Jovem, carismático, com uma banda de louvor moderna e uma estratégia de mídia social afiada. Em 2 anos, sua igreja tinha 500 pessoas. O primeiro pastor começou a notar algo estranho dentro dele. Quando ouvia sobre o crescimento da outra igreja, seu estômago embrulhava. Quando via as postagens do outro pastor, sentia um aperto no peito. Quando os membros comentavam sobre algum sermão lá, eles mudavam de assunto rapidamente. Mas aqui está o ponto crucial. Esse pastor não pensou, estou com ciúmes. Não, ele pensou, aquele ministério não tem profundidade. Eles estão fazendo show, não culto. As pessoas estão sendo atraídas pela emoção, não pelo espírito. Eu preciso proteger minhas ovelhas dessa influência superficial. Você vê o que aconteceu? O ciúme espiritual se travesti de discernimento, se disfarçou de zelo pastoral, se esconde atrás de preocupações legítimas, e enquanto ele acreditava estar defendendo a verdade, seu coração estava sendo consumido por dentro. Seus sermões foram mais críticos, suas orações mais amargas, sua alegria mais rara. E ele não descobriu que estava morrendo espiritualmente, enquanto acreditava estar vivo doutrinariamente. Aqui está algo que você precisa entender sobre o ciúme espiritual. Ele é diferente de qualquer outro tipo de inveja, justamente porque ele usa a linguagem de Deus para compreender sentimentos que não vêm de Deus. É como um vírus que imita células saudáveis para não ser detectado pelo sistema imunológico. Deixa eu te dar 5 sinais de que o ciúme espiritual pode estar operando em você ou no seu ministério. Primeiro sinal: você sente uma ruptura secreta quando outro ministério enfrenta dificuldades. Quando você ouve que aquela igreja que estava crescendo perdeu membros, ou aquele pregador famoso causou uma crise, ou que aquela levita cometeu um erro, há uma parte de você, pequena, escondida, vergonhosa, que se sente melhor. Isso é ciúme espiritual em sua forma mais pura. Segundo sinal: você compara constantemente seu ministério, seus dons, seu crescimento com os de outros. Sua avaliação de sucesso não é baseada na obediência a Deus, mas em desempenho relativo. Você está sempre olhando para o lado, medindo, calculando, comparando números, alcance e influência. Terceiro sinal: você tem dificuldade genuína em comemorar as vitórias de outros. Quando alguém compartilha um testemunho de crescimento, um milagre que Deus fez através do ministério deles, você consegue dizer amém, mas não consegue sentir alegria verdadeira. Você participa da celebração externamente, mas internamente permanece frio, distante, crítico. Quarto sinal: você encontra defeitos rapidamente. Seu primeiro instinto ao ouvir sobre outro ministério não é buscar o que há de bom, mas identificar o que está errado. Sua percepção está treinada para detectar falhas, inconsistências, problemas. E você chama isso de discernimento, quando na verdade pode ser apenas ciúme disfarçado. Quinto sinal: você se sente ameaçado pelo sucesso alheio. Quando alguém no seu campo de atuação prospera, você não vê isso como expansão do reino, mas como perda pessoal. Como se a vitória do outro diminuísse a sua. Como se Deus tivesse uma quantidade limitada de graça e tivesse dado a sua parte para outra pessoa. Agora, aqui está o paradoxo que vamos explorar no próximo bloco. Como é possível que pessoas sinceras, que genuinamente amam a Deus, que sacrificam suas vidas pelo Evangelho, caiam nessa armadilha? Como servos dedicados se tornam competidores silenciosos? E mais importante,
Será que existe um tipo de ciúme que Deus realmente aprova? Será que há uma forma de zelo que não é pecado, mas virtude? Essa distinção pode mudar tudo. Porque se você confunde o ciúme espiritual com zelo santo, você vai defender seu pecado como se fosse sua fé. Mas se você entender a diferença, você terá uma chave para libertar-se dessa prisão invisível. Respire fundo. O que vem a seguir vai exigir ainda mais honestidade de você. Vamos fazer algo que recentemente é feito nos púlpitos. Vamos abrir a Bíblia e olhar para os casos que os pregadores precisam evitar. Porque a verdade é que o ciúme espiritual não é um aspecto moderno. Ele está entranhado na história do povo de Deus desde o princípio. Caso 1. Caim e Abel. O primeiro assassinato por ciúme espiritual. Gênesis 4 nos apresenta o primeiro caso registrado de ciúme espiritual, e ele termina em tragédia. Caim e Abel, 2 irmãos, ambos adoradores, ambos trazendo ofertas a Deus. Mas Deus olha com agrado para a oferta de Abel e não para a de Caim. E aqui está o detalhe que a maioria perde. Deus não rejeitou Caim silenciosamente. Ele fez uma pergunta diagnóstica poderosa. Por que você está irado? Por que seu rosto está abatido? Deus estava oferecendo a Caim a chance de fazer um diagnóstico honesto do seu coração. Mas Caim não aproveitou. Ele permitiu que o ciúme fermentasse, amadurecesse, se transformasse em ódio e finalmente em assassinato. O primeiro homicídio da história humana não foi por terra, por poder ou por dinheiro. Foi por ciúme espiritual. Um irmão matou o outro porque a inspiração do outro foi mais aceita. Agora, antes de você pensar, eu nunca mataria ninguém, deixa eu te mostrar algo. Quando você fala mal de outro ministério, você está matando a defesa deles. Quando você força secretamente pelo fracasso de outro servo, você está matando uma unidade do corpo. Quando você se recusa a apoiar alguém que Deus está usando, você está abrindo oportunidades de expansão do reino. O assassinato espiritual não precisa de uma arma física. Palavras, silêncios e omissões podem ser igualmente letais. Caso 2. Saul e Davi. Quando a unção alheia se torna sua tortura. Vamos para 1 Samuel 18. Aqui temos um dos estudos de caso mais detalhados sobre o ciúme espiritual na Bíblia. Saul era o rei, ungido, escolhido, previsto. Davi era o servo, o adorador, o que trouxe alívio para Saul quando ele era atormentado. Eles tinham uma relação saudável. Até que as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Uma canção. Uma simples canção popular mudou tudo, e a Bíblia registra de forma brutal. Saul ficou muito irado, e daí em diante, Saul passou a olhar para Davi com desconfiança. Olha a progressão. Primeiro, a comparação externa, o cântico das mulheres. Depois, um acontecimento emocional, ira. Em seguida, uma mudança de percepção, desconfiança. E, finalmente, ação destrutiva, múltiplas tentativas de matar Davi. Mas aqui está o elemento mais trágico. Saul sabia que Davi era ungido. Ele mesmo tinha visto Deus usar o jovem. Ele próprio tinha sido beneficiado pelo ministério de Davi. Mas o ciúme o cegou. Fez com que ele gastou os últimos anos de sua vida perseguindo o homem que deveria ter sido seu sucessor natural, seu aliado, seu filho espiritual. Quantos Saúls existem hoje? Líderes estabelecidos que estão gastando energia, não edificando o reino, mas perseguindo os emergentes de Davi? E quantos estão fazendo isso genuinamente acreditando que estão protegendo algo? Caso 3. Os discípulos e o exorcista anônimo, gatekeeping espiritual. Marcos 9, 38, 40 nos mostra algo fascinante. Os discípulos vêm até Jesus aparentemente preocupados. Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e tentamos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Percebe o que aconteceu?
Eles viram alguém sendo eficaz no ministério, literalmente expulsando demônios. Mas a ocorrência primeira não foi "glória a Deus, o reino está se expandindo". Foi "espera aí, ele não faz parte do nosso grupo". Isso é ciúme espiritual se manifestando como gatekeeping. É o nós versus eles dentro do próprio reino. É o espírito do clube exclusivo invadindo a missão universal de Deus. E a resposta de Jesus é cirúrgica: não o impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode logo a seguir falar mal de mim, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Jesus estava dizendo: o reino é maior que seu grupo. Minha missão não está limitada à sua denominação. E vocês precisam aprender a celebrar o que eu faço, mesmo quando eu não uso vocês como instrumento. Agora quero que você faça um exercício mental comigo. É desconfortável, mas necessário. Eu chamo isso de o teste dos 3 cenários. Responda mentalmente com total honestidade. Cenário 1. Imagine que Deus escolhe usar poderosamente alguém que você conhece, talvez até alguém menos avançado que você, na sua avaliação, para fazer algo extraordinário que você sempre sonhou fazer. Um avivamento, uma publicação de sucesso, um ministério que impacta milhares. Qual é seu primeiro sentimento? Alegria sincera ou uma abertura no peito? Cenário 2. Você está em uma reunião de líderes e alguém sugere convidar outro ministério, mais influente que o seu, para uma parceria. Você percebe que nessa parceria você seria coadjuvante, não protagonista. Qual é a sua ocorrência? Você apoia entusiasticamente ou começa a levantar preocupações? Cenário 3. Você descobre que membros de sua igreja estão sendo tremendamente abençoados pelo conteúdo de outro líder. Um pregador online, um autor, um podcaster. Eles comentam com você sobre isso com empolgação. Você sente alegria porque suas ovelhas estão sendo alimentadas? Ou sente ameaça porque elas estão buscando alimento em outra fonte? Suas respostas a esses cenários são mais reveladas do que 1000 sermões que você prega. Mas aqui está algo que vai virar tudo de cabeça para baixo. Existe, sim, um tipo de ciúme que Deus não apenas aprova, mas que Ele mesmo demonstra. A Bíblia fala de Deus como um Deus zeloso. Existe uma linha tênue entre ciúme espiritual pecaminoso e zelo santo. E no próximo bloco eu vou te revelar exatamente onde está essa linha. Porque a diferença entre essas duas coisas vai determinar se você é um defensor da fé ou um assassino de ministérios, se você é um protetor de rebanho ou um lobo disfarçado de pastor, se você está trabalhando no reino de Deus ou construindo seu próprio império com placa gospel. E aqui está a parte mais perigosa. Você pode atravessar essa linha sem nem perceber. Pode começar com um zelo santo e gradualmente, sem intenção consciente, deslizar para o ciúme espiritual destrutivo. Então, como você sabe de que lado da linha está? Está na hora de revelar a distinção que pode salvar seu ministério e sua alma. A diferença absoluta entre zelo santo e ciúme espiritual. Aqui está. O zelo santo está centrado em Deus. O ciúme espiritual está centrado em você. Deixa eu desempacar isso de uma forma que vai mudar completamente como você enxerga suas motivações. Quando Deus diz que é zeloso, Ele está declarando que não compartilhará sua glória com ídolos. O zelo de Deus é pela sua própria honra, pela santidade do seu nome, pela pureza do entusiasmo que lhe é devida. Quando Deus envelhece em zelo, Ele está protegendo algo. A verdade sobre quem Ele é e a relação correta que suas criaturas devem ter com Ele. Agora veja o contraste. Quando Paulo diz em 2 Coríntios 11, 2, tenho zelo por vocês com zelo de Deus. O que Ele está protegendo? Ele mesmo? Sua confiança? Seu ministério? Não. Ele diz, eu os prometi um único esposo, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura.
O zelo de Paulo era pela pureza da igreja em relação a Cristo, não em relação a Paulo. Aqui está o teste definitivo para identificar qual tipo de zelo você tem. Teste 1. O teste do ego ferido. Quando você se sente ameaçado por outro ministério, pergunte: estou preocupado porque a glória de Deus está sendo diminuída ou porque minha glória está sendo diminuída? Se o crescimento de outra igreja te incomoda, mas Deus está sendo exaltado lá, então o que está ferido não é o reino, é o seu ego. Zelo Santo diz: que Deus seja glorificado, use quem Ele quiser. Ciúme espiritual diz: porque Deus não me usou, porque eles e não eu. Teste 2. O teste da exclusividade. O zelo santo protege a exclusividade de Cristo. O ciúme espiritual protege sua exclusividade no ministério. Quando os discípulos pretendiam impedir o homem que expulsava demônios, Jesus repreendeu. Por quê? Porque eles estavam protegendo a exclusividade do grupo deles, não a exclusividade de Cristo. O homem estava usando o nome de Jesus. Cristo estava sendo exaltado. Mas os discípulos queriam monopolizar o ministério. Você está preocupado porque alguém está ensinando doutrinas que contradizem Cristo? Isso é zelo santo. Ou você está incomodado porque alguém está ensinando as mesmas verdades que você, mas alcançando mais pessoas? Isso é ciúme espiritual. Teste 3. O teste da alegria sincera. Paulo escreve em Filipenses 1, 15 e 18 algo absolutamente revolucionário. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo anunciado. E por isso me regozijo. Você consegue captar a maturidade absurda dessa declaração? Paulo está dizendo: há pessoas pregando Cristo com o motivo expresso de me fazer mal, de competir comigo, de me diminuir, e ainda assim eu me alegro porque Cristo está sendo anunciado. Esse é o teste supremo. Você consegue se alegrar quando Deus usa alguém que você não gosta? Quando o Evangelho avança através de pessoas que têm motivações questionáveis? Quando Cristo é exaltado mesmo que você não receba crédito? Se você consegue, você tem zelo santo. Se não conseguir, você está lidando com o ciúme espiritual, anatomia da cura. Agora que você concorda com o problema, como se livrar dele? Aqui estão os 5 passos práticos para matar o ciúme espiritual antes de ele mate seu ministério. Passo 1. Confissão radical. Você precisa chamar o ciúme pelo nome, não discernimento, não preocupação pastoral, não zelo pela doutrina. Chama de ciúme. Admita para Deus: eu estou com ciúmes, eu não gosto de ver fulano prosperando, eu quero que a atenção volte para mim. 1 João 1:9 promete que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Mas a confissão precisa ser específica, honesta, sem eufemismos espirituais. Passo 2. Jejum da comparação. Pare de olhar para o lado. Literalmente, se você está monitorando constantemente o crescimento de outras igrejas, o número de seguidores de outros pregadores, o alcance de outros ministérios, você precisa de um jejum de comparação. Deus não te chamou para ser melhor que outros. Ele te chamou para ser obediente a Ele. Seu sucesso não é medido em comparação com outros servos, mas em comparação com o chamado específico que você recebeu. Gálatas 6:4 diz: cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Passo 3. Prática deliberada da celebração. Isto é difícil, mas transformador. Você precisa treinar seu coração para realizar as vitórias de outros. E não apenas celebrar externamente, qualquer um consegue forçar um parabéns, mas buscar naturalmente alegria genuína nas vitórias alheias. Como? Ore por outros ministérios diariamente.
Não orações genéricas, mas orações específicas, exigindo que Deus os abençoe abundantemente. Compartilhe conteúdo de outros líderes. Recomendo outros ministérios para pessoas que procuram você. Publicamente, regularmente, elogie o trabalho de outros. No começo, vai parecer falso. Você vai estar fazendo com o comportamento o que seu coração ainda não sente. Mas aqui está o segredo. Comportamento eventualmente consistente molda sentimentos. Pratique a celebração por disciplina e, com o tempo, ela se tornará natureza. Passo 4. Redefinição de sucesso. Você precisa de uma revolução mental sobre o que significa sucesso no reino. Enquanto você mede sucesso por números, crescimento, visibilidade e influência, você sempre estará em competição. Redefina sucesso como obediência, como fidelidade, como semelhança com Cristo, como ouvir bem feito, servo bom e fiel, não bem feito, servo famoso e influente. Miqueias 6:8 resume. Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti. Pratique a justiça, ame a fidelidade e humildemente com o teu Deus. Humildemente, esta é a palavra-chave. Você não pode andar humildemente e ciumamente ao mesmo tempo. São estados exclusivos. Passo 5. Mentoria reversa. Aqui está algo que ninguém fala. Busque deliberadamente ser mentoreado por pessoas mais jovens, menos experientes, mas que Deus está usando poderosamente. Coloque-se na posição de aprendiz, não de especialista. Isso mata o ciúme, porque você está voluntariamente honrando aqueles que seu ciúme tentaria diminuir. Você está declarando publicamente: Deus está operando através desta pessoa, e eu quero aprender com ela. Agora, preciso contar o fim da história do pastor que mencionei no início. Aquela que estava sendo consumida pelo avanço do ministério novo e crescente na cidade. Porque o que aconteceu com ele vai te mostrar que este não é apenas um ensinamento teórico. É uma questão de vida ou morte ministerial. O pastor sobre o qual eu falei chegou a um ponto de ruptura. Ele estava preparando um sermão sobre Filipenses 2. Nada fez por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considera os outros superiores a si mesmos. Quando Deus confrontou seu coração de forma brutal, ele percebeu que estava pregando uma mensagem que seu coração não vivia. Naquela noite, ele fez algo extraordinariamente corajoso. Ele jejuou por 3 dias, não exigindo que Deus removesse o outro ministério, mas pedindo que Deus removesse o ciúme do seu próprio coração. No 3º dia, algo corta dentro dele. Ele pegou o telefone, ligado ao pastor da igreja em crescimento, e disse: "Eu preciso me desculpar. Eu falei mal de você em particular. Tenho semeado dúvidas sobre seu ministério. Tenho competitivo quando deveria ter cooperado. Você me perdoa?" O que aconteceu depois mudou não apenas as 2 roupas, mas a cidade inteira. Os 2 pastores começaram a fazer cultos mensais, compartilharam recursos, recomendaram membros para outro com base em necessidades específicas, e em 2 anos, 4 outras lojas da cidade se juntaram a essa aliança. Hoje, aquela cidade tem uma das redes de cooperação ministerial mais fortes que eu já vi. E tudo começou quando um homem teve coragem de chamar seu ciúme pelo nome. Agora é sua vez. E eu preciso ser direto com você. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque o Espírito Santo está fazendo algo em você. Talvez você demonstre áreas de ciúme que você não queria ver. Talvez você esteja dando coragem para enfrentar o que está matando seu ministério. Aqui está sua aplicação prática para os próximos 30 dias. Semana 1. Diagnóstico brutal. Reserve 2 horas a sós com Deus. Leve papel e caneta. Faça a você as mesmas perguntas e escreva as respostas honestamente. Qual ministério, líder ou servo de Deus me incomoda quando prospera? Por que essa pessoa especificamente? O que ela tem que eu desejo? Quando foi a última vez que celebrei genuinamente a vitória de alguém que eu considerava concorrente?
Que mentiras eu tenho acreditado sobre sucesso no reino? Como meu ciúme tem afetado minhas decisões ministeriais? Semana 2. Confissão específica. Se Deus te mostrou que você prejudicou alguém, com palavras, com omissões, com sabotagem sutil, você precisa pedir perdão, especificamente, nominalmente, mesmo que seja desconfortável. E você precisa confessar a Deus nos termos mais claros possíveis. Senhor, eu tenho sido ciumento. Eu tenho competido quando deveria cooperar. Eu tenho me alegrado com quedas alheias. Eu tenho protegido meu ego, não sua glória. Me desculpe. Semana 3. Prática da celebração. Escolha 3 pessoas ou ministérios que você sabe que geram desconforto quando prosperam. E faça 3 coisas. 1. Ore por eles diariamente, pedindo especificamente que Deus os abençoe ainda mais. 2. Envie uma mensagem ou faça uma ligação elogiando sinceramente algo que eles fazem bem. 3. Compartilhe publicamente algo deles, recomendando seu trabalho. Semana 4. Redefinição de identidade. Escreva sua nova definição de sucesso ministerial. Não baseado em comparação, mas em conformidade. Não baseado em números, mas em fidelidade. Coloque num lugar onde você veja todos os dias. E toda vez que você se pegar comparando, volte para essa definição e pergunte: estou sendo obediente ao meu chamado? Então estou tendo sucesso independente do que outros estejam fazendo. Aqui está a verdade que você precisa gravar no seu coração. O reino de Deus não é um jogo de soma zero. A vitória de outro não diminuiu a sua. A unção de outro não rouba a sua. O crescimento de outro não limita o seu. Deus tem recursos ilimitados, chamados únicos para cada pessoa. E uma missão tão grande que precisamos de todos, sendo usados adequadamente. Não há espaço para competição num reino onde o próprio rei diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você foi chamado para ser colaborador, não concorrente. Aliado, não adversário. Celebrador, não sabotador. E aqui está a promessa mais linda. Quando você finalmente se liberta da prisão do ciúme espiritual, você descobre uma alegria que não depende de sua posição relativa. Você experimenta uma paz que não é ameaçada pelo sucesso alheio. Você está numa liberdade que alguns líderes conhecem. A liberdade de servir sem precisar ser o maior. De trabalhar sem precisar ser reconhecido. De semear sem precisar colher a visibilidade. O ciúme espiritual te prende numa corrida que nunca termina. Sempre haverá alguém com mais seguidores, mais recursos, mais talentos, mais oportunidades. Mas o zelo santo te liberta para correr a sua corrida, aquela que Deus traçou especificamente para você. Hebreus 12:1-2 diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não diz corramos olhando para os lados, medindo nossa velocidade pelos outros. Diz olhos fitos em Jesus, não nos concorrentes. E eu preciso falar algo profético para você que está assistindo. Deus quer usar você de formas que você nem imagina. Mas há uma unção, uma autoridade, uma dimensão de uso divino que você nunca vai experimentar enquanto o ciúme estiver ocupando espaço em seu coração. O ciúme não apenas mata seu ministério, ele bloqueou seu próximo nível. Porque Deus não confia em posições maiores a pessoas que competem com seus irmãos. Ele não dá plataformas maiores para quem usa as plataformas atuais para diminuir outras. Ele não unge para liderança expandida quem não consegue celebrar os líderes ao redor. Provérbios 18:16 diz: o presente que o homem dá, abre-lhe caminho e leva-o à presença de grandes. Você sabe qual é um dos maiores presentes que você pode dar?
honra sinceramente a outros servos, celebração sincera de outros ministérios, generosidade em consideração o que Deus faz através de outros. Quando você faz isso, as portas se abrem. Não porque você está manipulando Deus, mas porque você finalmente se alinha com o caráter dele. E Deus confia em seus recursos para pessoas que pensam como ele pensa. Então eu te faço um convite hoje. Faça um pacto com Deus. Um pacto de que você vai vigiar seu coração contra o ciúme espiritual pelo resto de sua jornada ministerial. Que você vai ser conhecido não como o líder que compete, mas como o líder que colabora. Não como o ministério que critica, mas como o ministério que celebra. E quando você sentir aquela pontada familiar, aquele aperto no peito quando o outro prospera, aquele desconforto quando o outro é elogiado, aquela vontade de apontar defeitos quando deveria apontar qualidades, você vai pausar, considerar o ciúme tentando voltar e conscientemente escolher o caminho do zelo santo. Porque no final, quando você estiver diante do Senhor, Ele não vai perguntar: você foi maior que fulano? Ele vai perguntar: você foi fiel ao que eu te dei? Ele não vai comparar seu ministério com outros. Ele vai avaliar sua conformidade ao seu chamado único. E naquele dia, você vai querer ouvir: bem feito, servo bom e fiel. Não, você ganhou a competição que eu nunca estabeleci. Se esta mensagem impactou você, se o Espírito Santo usou este conteúdo para fazer um trabalho no seu coração, eu preciso que você faça algumas coisas. Primeiro, deixe seu like neste vídeo agora. Isso não é sobre algoritmo, é sobre permitir que esta mensagem alcance outros líderes, outros servos, outros ministérios que estão secretamente morrendo por causa desse veneno invisível. Seu like pode salvar um ministério que está à beira do colapso. Segundo, compartilhe este vídeo, mas não compartilhe de forma genérica. Pense em alguém específico que precisa ouvir isso. Pode ser um líder que você percebe que está lutando em comparação. Pode ser um amigo que tem falado muito criticamente sobre outros ministérios. Pode ser alguém que você percebe que está preso nessa armadilha. Envie para essa pessoa com uma mensagem: assista isso, posso mudar tudo. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque este não é o único tema difícil que precisamos abordar. Estamos comprometidos em trazer conteúdo que confronte, que transforme, que vá além dos clichês gospel. Conteúdo que trata a igreja como adulta, capaz de lidar com verdades duras, porque é nessas verdades que há libertação. Quarto, e mais importante, nos comentários abaixo quero que você faça uma declaração pública. Não precisa dar detalhes, não precisa expor ninguém, mas escreva algo como: eu reconheço que tenho lutado com o ciclismo espiritual e hoje escolho o caminho do zelo santo. Eu perdoo a mim mesmo pelo ciúme que carreguei e me comprometi com a colaboração. Ou simplesmente, hoje marco o fim da competição e o início da celebração. Por que fazer isso publicamente? Porque as declarações públicas criam responsabilização. E porque quando você escreve, você se compromete de uma forma mais profunda. Seu cérebro registra diferente. Seu coração está ancorado nisso. Também quero convidar você para a nossa comunidade nos comentários. Aqui não é apenas um lugar para assistir e ir embora. É um espaço onde líderes honestos se conectam, onde servos vulneráveis encontram apoio, onde pessoas que estão lutando as mesmas batalhas se encorajam mutuamente. Leia os comentários. Responda a alguém que está compartilhando sua luta. Ore por alguém que você nem conhece, mas que está sendo corajoso em sua vulnerabilidade. Vamos criar uma cultura de honestidade e cura, não de máscaras e perfeccionismo religioso. Agora, antes de você fechar este vídeo e voltar para a sua rotina, eu quero que você faça uma última coisa. Pause por 1 minuto. Literalmente. 60 segundos de silêncio entre você e Deus.
E nesse minuto, permita que o Espírito Santo finalize o trabalho que começou enquanto você ajudava. Não fale, apenas ouça. O que Deus está falando especificamente para você? Qual é o próximo passo que Ele está mostrando? Quem é a pessoa que você precisa pedir perdão? Qual é o compromisso que você precisa fazer? Eu vou fazer silêncio por alguns segundos aqui também. Vamos juntos. Obrigado por ter a coragem de chegar até o fim. Obrigado por ser honesto com você mesmo. Obrigado por querer mais do que religiosidade superficial. Por querer transformação real. Lembre-se, o ciúme espiritual mata ministérios, mas o zelo santo construiu o reino. Você tem o poder de escolher a cada dia, a cada momento, quais desses dois vão governar seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente, que Ele te usa poderosamente e que quando seu ministério prosperar, e vai prosperar quando você se livrar desse peso, você seja o tipo de líder que puxa outros para cima, não que empurra outros para baixo. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue escolhendo colaboração em vez de competição, celebrando em vez de crítica, reino em vez de império. Um forte abraço e que a paz de Cristo, que exceda todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Até breve.